Ele desapareceu por 9 dias, sem rastros, sem pistas, sem explicação. Mas o pior não foi o desaparecimento. Foi quando ele voltou, olhou para a própria família e perguntou: "Quem são vocês?" E o mais estranho, ele não estava perdido. Parecia ter voltado de outro lugar. Essa é a história de Daniel, um homem comum com uma vida comum, até o dia em que tudo saiu do controle. Ele não era famoso, não tinha inimigos, não tinha motivo para fugir. Mas mesmo assim, ele simplesmente sumiu. E quando voltou, algo nele estava estranho, algo que ninguém conseguiu explicar, até hoje. Daniel tinha 34 anos, trabalhava em uma oficina mecânica, morava em uma cidade pequena onde todo mundo se conhecia. Rotina simples: casa, trabalho e de volta para casa. Na noite do desaparecimento, nada parecia fora do normal. Ele saiu do trabalho às 18h17. Câmeras mostram ele entrando no carro e indo embora, mas ele nunca chegou em casa. O celular desligou às 18h42. O carro nunca foi encontrado. E o mais estranho, nenhuma câmera registrou o trajeto depois disso. Como se ele tivesse simplesmente deixado de existir. Os primeiros dias foram de busca intensa. Polícia, voluntários, helicópteros, nada. Nenhuma pista, nenhum sinal. Mas no quarto dia, algo começou a incomodar. A esposa de Daniel relatou que o cachorro da casa ficava encarando a porta todas as noites, rosnando, como se alguém estivesse do lado de fora. Mas não havia ninguém. No sexto dia, vizinhos disseram ter visto uma figura parada no meio da rua durante a madrugada. Imóvel, silenciosa. Quando tentaram se aproximar, ela simplesmente desapareceu na escuridão. E então, no 9º dia, Daniel voltou. Ele apareceu na frente da própria casa, descalço, sujo, olhos vazios, sem o carro, sem o celular, sem qualquer explicação. Mas o mais perturbador, ele não reconhecia ninguém, nem a esposa, nem o filho, nem a própria casa. Quando perguntaram onde ele estava, ele respondeu algo que ninguém conseguiu entender completamente. Eu estava lá. E então, silêncio. Porque quando pediram para ele explicar, ele simplesmente começou a tremer. Nos dias seguintes, coisas começaram a acontecer. Daniel não dormia, não comia direito. Ficava olhando fixamente para pontos vazios, como se estivesse vendo algo que ninguém mais via. E então, numa madrugada, a esposa acordou com um som estranho vindo da sala. Quando chegou lá, Daniel estava de pé, no escuro, sussurrando. Mas não era português, nem nenhuma língua conhecida. Era algo irregular, distorcido, quase como se duas vozes falassem ao mesmo tempo. E então ele disse uma frase, clara, direta, olhando fixamente para a parede. Eles não querem que eu lembre. Naquele momento, a energia da casa caiu e tudo ficou completamente silencioso. Daniel foi levado a médicos, psicólogos, especialistas. Nenhum diagnóstico fazia sentido. Ele não tinha lesões, não tinha traumas físicos, mas sua memória estava fragmentada, apagada, como se alguém tivesse removido partes dela. Com o tempo, ele começou a lembrar de pequenos detalhes, luzes, um lugar escuro, mas sem paredes, e a sensação constante de estar sendo observado. Mas sempre que tentava lembrar mais, algo acontecia. Dores de cabeça intensas, sangramento nasal e medo. Um medo que ele não conseguia explicar. Algumas semanas depois, algo foi encontrado. O carro de Daniel, abandonado em uma estrada isolada a mais de 200 quilômetros de onde ele desapareceu. Sem sinais de arrombamento, sem marcas de luta, mas havia algo no banco traseiro. Um símbolo, desenhado com algo que parecia queimado no tecido. Um símbolo que Daniel reconheceu imediatamente
E quando perguntaram o que era, ele respondeu: "É de lá." Mas ele nunca explicou o que era esse lá. E até hoje, ninguém sabe se Daniel realmente voltou ou se algo voltou no lugar dele.